Fala, Pitaqueiro, fala, Pitaqueira, mais um SFP começando, Sociedade de Futebol e Pitaco. Hoje eu tô sem o Vinícius Alexis, que por uma questão de agenda a gente não conseguiu gravar neste sábado, 3 de dezembro, juntos, né? Esse vídeo específico para falar aí de oitavas de final, principalmente o jogo de hoje das 4 da tarde, entre Argentina e Austrália. Nós tivemos aí tivemos não, né? Pelo horário que eu estou gravando aqui, nós estamos a alguns minutos, aí 20 minutos do início do jogo da Holanda, né? Contra a seleção norte-americana. O nosso palpite é de vitória holandesa, né? Nós conversamos na última sexta-feira e a nossa aposta aí é de um 2-0 para a Holanda. Então, você que estiver acompanhando neste momento em que jogam Holanda e Estados Unidos, se der tempo de fazer essa aposta, pode ser uma boa, né? Ou Holanda mais 1,5, é bem possível. Lembrando que o que você viu agora nessa fase de grupos, esqueça para a fase de mata-mata. É uma outra Copa do Mundo, é uma outra competição. Né? Por exemplo, o jogo do Brasil contra Camarões, né, que o Brasil acabou derrotado por 1-0 com o gol do Abubakar no finalzinho do jogo. Vale lembrar que um lance daquele, né, num contra-ataque, num final, um final de jogo, né, dificilmente você vai ver um lance desse, né, com um time tão aberto, num final de jogo 0-0 numa fase de oitavas de final. Né. Os jogos tendem a ser um pouco mais estratégicos, mais posicionais, de toque de bola, buscando espaço. Né. Então, é uma outra competição a partir de agora, e não dá para simplesmente achar que a Argentina vai passar fácil pela Austrália, que a Holanda vai passar fácil pelos Estados Unidos, ou que o Brasil vai passar fácil pela Coreia. Não é bem por aí. Mas nosso palpite é sim de vitória holandesa, né, de classificação da Holanda, assim como da seleção argentina. Uma Provavelmente você já deve ter acompanhado, né, mas com relação à seleção brasileira, que joga na segunda-feira diante da seleção sul-coreana, né? O Alex Telles, que saiu machucado, lateral, de fato não vai ter condições de continuar na Copa, né? Então, Gabriel Jesus e Alex Telles foi anunciado que eles estão fora aí da Copa, né? Infelizmente, mais duas baixas aí na seleção brasileira. E aí, agora vamos lá, né? Vamos falar de Argentina e Austrália, jogo de oitavas de final. No último treino da seleção hermana, o Di Maria ficou no banco de reservas, treinou com os reservas, né? Então tem até uma tendência do Di Maria não começar jogando, e aí a Argentina teria ou o Papu Gomes, né, jogador do Sevilha, que brilhou na Atalanta antes do Sevilha, pode ser o titular, ou o Ángel Correia, né, o jogador, aquele que parece com o Dudu do Palmeiras, jogador do Atlético de Madrid. A Argentina que deve ir a campo com o Emiliano Martinez, né, o goleiro, Acunha e Molina, os zagueiros Christian Romero e Otamendi, o Enzo Fernandes, que para mim é uma grande sensação nessa Copa, muito bom jogador do Benfica, que inclusive o que se noticia é que na Europa, né, que ele talvez não fique muito mais tempo no Benfica na próxima janela de verão, no meio do ano, né, acabe sendo vendido ou para Campeonato Espanhol ou para a Premier League da Inglaterra. Né? Depou, o McAllister, Messi, e aí Papu Gomes, o Angel Correa e o Julian Álvares na frente. Julian Álvares, jogador do Manchester City, que tem entrado muito bem na seleção argentina, fazendo gols. Então, essa é a provável escalação da seleção argentina para esse jogo contra a Austrália, de logo mais, né, às 16 horas. Dá para esperar um jogo. A Argentina que apesar da derrota, né, para a Arábia Saudita, fez um bom jogo, controlou o primeiro tempo, poderia ter goleado, teve os gols anulados, e aí depois acabou sofrendo a virada, mas depois foi uma Argentina que se esperava mais mesmo, né, contra o México, dominando o jogo, tocando bola no campo de ataque, conseguindo criar os espaços, acabou vencendo bem. E aí, contra a Polônia, acho que foi o jogo mais dominante da Argentina, de fato dominou a partida inteira. Poderia ter vencido por mais, poderia ter goleado, o que teria até tirado a Polônia da competição. Então, eu acredito bastante nesse time argentino nesse momento,
fazendo esse jogo mais de posse de bola e de domínio, apesar de, como a gente falou no início, né, não dá para simplesmente acreditar que vai ser vitória fácil. É uma outra competição, são jogos tendem a ser mais tensos, mais estudados, mas ainda assim é uma diferença muito grande de qualidade técnica entre a Argentina e a Austrália, apesar de a Austrália ter se mostrado um time taticamente muito educado, digamos assim como o Japão, né? Um time muito aplicado taticamente, que sabe o que precisa fazer, mas qualidade técnica geralmente se sobressai, e aí isso a Argentina tem de sobra, não só com o Messi, mas como nós falamos no início, né? Enzo Fernandes fazendo uma Copa muito boa, ótimo jogador, assim como o Julián Álvares, e a Argentina tem jogadores como o próprio Di Maria, o Lautaro Martins da Inter de Milão, enfim. Então, qualidade técnica para fazer esse jogo de domínio, né, de dominação, como fez contra a Polônia e contra o México, a Argentina tem totais condições, por isso que o nosso palpite é de classificação argentina. Meu palpite para placar é de 2-0, inclusive. Acredito que a Argentina em mais 1,5, ou até menos 3,5, se quiser ser um pouco mais conservador, pode dar certo. Então é isso, hoje um vídeo um pouco mais curto, né? Sem o Vinícius, onde a gente acaba conversando um pouco mais, o vídeo tende a ficar menos longo, né? Então, a nossa ideia, desde quando nós retomamos aí, é de fazer vídeo todos os dias, isso é o que tem sido feito por nós aqui, e então, para os jogos aí do próximo domingo, né, dia 4 de dezembro, estaremos aqui de novo, segunda-feira também. Então, muito obrigado a você que nos acompanha, você que sempre assiste, que comenta, que compartilha, que curte os nossos vídeos. Nós agradecemos bastante você que, mesmo nesse período que nós acabamos ficando ausentes, você continuou como inscrito do nosso canal e agora, nessa retomada, continua nos acompanhando. Então, se inscreva, sua inscrição é muito importante. Se você não se inscreveu, nos ajude nessa fase de retomada aqui durante essa Copa do Mundo, logo, logo, temporada 2023 aí do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Então, fique por aqui, teremos novidades em breve. Muito obrigado e até a próxima.